Tudo bem? Então, pessoal, voltando às atividades, né, sobre caules modificados, que foi citado algumas características na aula anterior. Primeiro a gente falou sobre as raízes, né, onde foi citada a raiz dos pneumatóforos, né, seriam esse tipo de raiz, principalmente do mangue, né, que essa raiz aqui, ela sai para a superfície para fazer a respiração, tá? Seguindo a partir dali, espero que todos tenham feito as atividades também. A gente fala um pouquinho sobre o caule. Então, caules modificados. O que são caules? Na verdade, o caule ele pode ser modificado ou não, mas o caule tem vários tipos e cada caule tem a sua função específica. Por exemplo, tem os caules que são modificados. Se a gente pegar a palma, né, como se fosse um cacto, se a gente for analisar esse cacto, né, a gente vai notar que ele é bastante verde. Certo? Por exemplo aqui, ó, esse cacto, a palma é verde, então nada mais é que essa parte verde é uma parte que ocorre uma grande produção de fotossíntese, oxigênio, produção de oxigênio, certo? Então aqui ocorre, né, além de fazer uma grande produção de gás, oxigênio, fotossíntese, também apresenta uma capacidade de armazenar água. Tá? Então é uma planta tipicamente de um ambiente bastante seco, então essa planta tem a capacidade de reter líquido, né, para sua sobrevivência a um longo período de estiagem. Depois a gente tem no mesmo lado aqui, a gente tem lá na página 254 do livro de vocês, a gente tem um limoeiro, tá? Então no limoeiro, em outras espécies vegetais, algumas partes de caule são modificadas, formando, por exemplo, os espinhos. Essas estruturas contribuem para a proteção da planta, dificultando a predação de algum animal que é herbívoro, né? Então, digamos que esse espinho vai meio que proteger, vai fazer com que o animal não extermine esse vegetal. Tá? Então, isso é uma das capacidades ali, né? É um tipo de sobrevivência, de adaptação dessa planta, certo? Depois, falando sobre o caule, né, eu falei que o caule pode se fazer fotossíntese e tem os caules em grande quantidade, o caule vai fazer o transporte, né, tanto de seiva bruta quanto de seiva elaborada, vai passar pelo caule. Então, o que seria seiva bruta e seiva elaborada? A seiva bruta é quando ocorre água e sais minerais. Então, a seiva bruta é água e sais minerais, que vai sair lá da raiz, né? A raiz vai captar a água nos sais minerais, vai passar por vasos condutores dentro do caule e vai chegar ao topo de grandes árvores. Então, por que grandes árvores, né, sobrevivem? Como que chega a água lá no topo de grandes árvores? A gente pode analisar, né, por exemplo, a sequoia. É uma árvore bastante grande, né, apresenta vários metros de comprimento. E se a gente for fazer uma análise, como que a água chega lá no topo daquela grande árvore? Então é através desses vasos condutores, né, que passam no tronco da árvore e leva, né, o xilema até a parte das folhas. Então a gente sabe que a cor verde das folhas, né, tem a clorofila, tem um pigmento verde que é a clorofila, e esse pigmento verde, a clorofila, vai fazer a produção da fotossíntese juntamente com a água que chega lá e com a luz do sol. Tá? Então vai produzir a seiva elaborada. Essa seiva elaborada nada mais é que alimento para o vegetal, e também auxilia na produção do gás oxigênio, né, e a liberação para nós desse gás importante. E também a transpiração, certo? As árvores também transpiram, porque na verdade a árvore é um ser vivo, né, e então ela precisa fazer isso, né, esse mecanismo aí, assim como nós também respiramos, a árvore também respira, só que ao invés de o oxigênio é o gás carbônico. Tá? Então, para fazer essa produção, necessita-se de água, sais minerais, gás carbônico e libera uma grande quantidade, uma produção de oxigênio. Tá? Então, olha a importância dos caules. Tem vários tipos de caules, né? Vamos começar ali. A gente sabe também que tem a batata inglesa, que é um tipo de caule subterrâneo. Tá? Então, a batatinha inglesa, né, é um tubérculo, certo? Na verdade, isso aqui é um caule modificado. Depois a gente tem a cebola, que é um vegetal que apresenta bulbo. Essa estrutura é formada por caules e folhas especializadas na produção do caule e do bulbo. Depois a gente tem a íris, que é um tipo de plantinha, uma florzinha, né,
Então, é um tipo de rizoma, né, essa partezinha do caule. Outros tipos de caules, então, na página 255 do livro. Agora vamos conhecer alguns exemplos de caules aéreos, tá? Então, aqui o caule aéreo, a gente pode notar que tem várias plantas, né, que tem o caule aéreo, ou o tronco, propriamente dito, o tronco de uma árvore. Então, digamos que é um exemplo de caule aéreo, tá? Então, digamos que a laranjeira, o pau-ferro, enfim. Depois a gente tem as plantinhas, por exemplo, a planta margarida, né? Essa planta, ela tem uma flexibilidade no caule e o tipo de caule dela é conhecida como haste, certo? Depois a gente tem a palmeira, né? A palmeira é um tipo de tronco, então, conhecido como estipe. Depois a gente tem o bambu, né? Que é representado um tipo de caule chamado de colmo, C-O-L-M-O, colmos, perdão, plural. E depois a gente tem o maracujá, né? Então é um tipo de caule trepador. Depois tem a abobreira, né? Então é um tipo de caule rastejante, né? Um exemplo, a abóbora. E a vitória régia, então, que é um tipo de caule que fica dentro da água, né? Tipo, que se desenvolve dentro da água, fica meio que submerso, então ali tem capacidade de sobrevivência, né, na água. Folhas. A gente falou então sobre os caules ali, né, a importância, e a gente tem que citar um pouco das folhas, tá? Então lá na página 256 do livro de vocês vão colocar um título, né, no caderno, depois vão especificar um pouco melhor sobre folhas, tá? Então a gente sabe que tem vários tipos de folhas. Tem folha lanceolada, folha ímpar empenada, par empenada, lanceolada, codiforme. Então tem vários tipos de folhas aí, tá? Então de repente até vocês poderiam fazer uns desenhos de folhas, né? Pegar uns 3, 4 desenhos de folhas, formatos de folhas, e colocar o nome. Por exemplo, a folha do milho, né? Ela é folha paralela. Vocês podem fazer um desenho de uma folha do milho e escrever paralela ou paralinervia. Paralinervia. Tem a codiforme, que é aquela plantinha que tem o formato de um coração, né? Então é codiforme, formato de coração. Essa folha, vamos pegar um exemplo, a folha da batata doce. Tá? Então é um formato de folha, formato do coração. Depois a gente tem a folha lanceolada, vamos pegar o exemplo do eucalipto. Né? E assim por diante, tá, pessoal? Vocês podem ver que tem folhas duplas, né? Paralelas, ímpar empenada, enfim. Folhas. No livro, na página 256, a gente tem então, né, um protótipo da árvore do vento, né, criada por Pleumer. Sei falar. Tá, então digamos que aqui as folhas, elas têm a capacidade de fazer a fotossíntese, conforme a gente já viu, certo? E ele é um tipo, as folhas são importantes, né, para fazer a transpiração da planta, e a gente tem que levar em conta que na folha tem uma grande concentração de cloroplastos. Esses cloroplastos são estruturas que realizam fotossíntese, e também na própria folha ou na parte verde de um vegetal encontra-se os estômatos. E o que são estômatos? Estômatos, né, são essas estruturas aqui que impedem, muitas vezes quando a planta tem pouca água, impede que essa planta perca, né, a umidade para o ambiente. Então, digamos que esses estômatos eles se fecham, impedindo que a água, né, vá para o ambiente externo. E quando tem muita concentração de água no vegetal, esse estômato abre-se, né, e ali perde-se então a água. Então, a representação das estruturas das folhas. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o pecíolo, né, que é um tipo de estrutura alongada que une o limbo ao caule. Digamos que o pecíolo é aquele caulezinho que gruda a folha no tronco da árvore, então é chamado de pecíolo. Depois a gente tem as estípulas, né, que é um exemplo lá do pecíolo e do tronco da árvore sai tipo um outro formato de um broto. Tá? Então, por exemplo, então é estípulas. Depois a gente tem as nervuras das folhas e tem as cutículas. Tá? E as cutículas, na verdade, é o formato da folha ao redor. Certo? Então, os estômatos, né, possibilitam as trocas
de plantas com o ambiente, abrindo e fechando, controlando a sua transpiração. Ok? Eu acho que era isso, e eu vou mandar atividades então para o dia 15 e 16.